O ano de 2023 tem sido um ano de eventos climáticos extremos nos Estados Unidos, com um número recorde de desastres naturais, causando danos bilionários. No vídeo de hoje, abordaremos a série de eventos climáticos devastadores enfrentados pelo país. Desde inundações no Nordeste e na Califórnia, até um incêndio mortal no Havaí, o impacto econômico desses desastres é monumental, ultrapassando 738 bilhões em danos. O destaque vai para o alerta da NASA sobre um possível forte El Niño nesse inverno, que poderia agravar as inundações em várias regiões dos Estados Unidos. O fenômeno El Niño, caracterizado por águas mais quentes no Pacífico tropical oriental, tem um papel significativo na alteração das condições climáticas globais, incluindo temperaturas, chuvas e tempestades severas. Além disso, analisaremos também o impacto das mudanças climáticas, como o recente recorde de temperaturas altas e a expansão da seca, particularmente no vale inferior do Mississippi, que resultou em níveis mínimos históricos no rio Mississippi. Essa situação tem afetado severamente a navegação, a agricultura e também o abastecimento de água potável. Examinaremos também o incêndio catastrófico no Havaí, que ilustra os desafios no combate a incêndios em condições extremas e ressalta a necessidade de preparação e resposta a emergências eficazes. E por fim, destacamos a análise da NASA, que projeta um aumento significativo nas inundações de maré alta ao longo das costas ocidentais das Américas devido ao El Niño e também ao aumento do nível do mar. As informações são essenciais para o planejamento e a preparação das comunidades costeiras para lidar com as consequências das mudanças climáticas nas próximas décadas. Embarcaremos em um contexto abrangente e detalhado, oferecendo uma visão profunda dos desafios climáticos enfrentados pelos Estados Unidos em 2023 e as perspectivas preocupantes para o futuro próximo. Quer saber mais? Então já vem comigo que você vai ficar por dentro de tudo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, se você tem algum tema que ainda não foi abordado no canal, comente aqui embaixo assim: Conhecimentos do Mundo, eu queria um vídeo sobre... Estamos ansiosos para ler a sua sugestão. E claro, não espere até o fim do vídeo para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. Os Estados Unidos poderão ver mais inundações este ano. Em 2023, os Estados Unidos enfrentaram um número recorde de desastres climáticos, com 25 eventos causando danos de pelo menos 1 bilhão cada. Esse número já supera o recorde anterior de 22 eventos em 2020, destacando um ano de condições climáticas extremamente destrutivas. Entre os principais desastres estão inundações no Nordeste e também na Califórnia, um incêndio mortal no Havaí e também o furacão Idalia em agosto. Uma onda de calor e seca também que afetou o sul e o meio-oeste, e ainda uma série de tempestades severas em todo o país. A NASA alertou que, se um forte El Niño se desenvolver nesse inverno, parte dos Estados Unidos podem experimentar um aumento nas inundações. O El Niño é um padrão climático que ocorre naturalmente. Ele é caracterizado por águas mais quentes do que o normal no Pacífico tropical oriental, influenciando temperaturas globais, chuvas, furacões e tempestades severas. Até agora, os desastres climáticos e meteorológicos de 2023 resultaram em mais de 738 bilhões em danos. Isso segundo dados oficiais da NOAA. Além disso, um relatório da organização sem fins lucrativos, Climate Central, descobriu que os últimos 12 meses foram os mais quentes já registrados, com temperaturas médias globais de novembro de 2022 a outubro de 2023, sendo 1,32 graus, ou seja, 2,4 graus Fahrenheit, acima das médias pré-industriais. Outro relatório do Serviço de Mudanças Climáticas Copérnicos, da Europa, revelou que o último mês foi o outubro mais quente já registrado globalmente, marcando o 5º mês consecutivo deste ano a receber essa distinção duvidosa. As temperaturas quentes de outubro e a expansão da seca no vale inferior do Mississippi levaram os níveis de água em partes do rio Mississippi a mínimos históricos. Isso teve consequências abrangentes, desde colocar em risco as colheitas no meio-oeste, até prejudicar as operações de transporte ao longo de toda essa via navegável crucial e afetar a disponibilidade de água potável no sul da Louisiana.
Rio Mississippi atingiu níveis recordes em outubro. Em outubro de 2023, o rio Mississippi, nos Estados Unidos, atingiu níveis historicamente baixos de água, um fenômeno impulsionado por um outubro relativamente quente e pela expansão das condições de seca em todo o Vale do Mississippi. Essa situação resultou em dificuldades significativas para a navegação, com barcas e navios encalhando em várias partes do rio. Além disso, houve preocupações com a intrusão de água salgada no sul da Louisiana. A baixa nos níveis de água no rio Mississippi ocorreu durante um dos períodos mais movimentados do ano para o transporte de grãos, exacerbando os desafios logísticos também. O relatório climático mensal da NOAA destacou que a temperatura média em outubro nos Estados Unidos foi de 13,39 graus, 2 graus acima da média do século XX, classificando-o como o 18º outubro mais quente em 129 anos de registros climáticos da NOAA. Além disso, estados como Maine, Vermont e New Hampshire experimentaram um dos outubros mais quentes já registrados. A precipitação média em 48 estados foi de aproximadamente 54,36 milímetros, ligeiramente abaixo da média, colocando o mês no terço médio do registro climático histórico de outubro. A Carolina do Norte teve o seu 10º outubro mais seco registrado, enquanto nenhum estado registrou um dos 10 outubros mais úmidos. De janeiro a outubro de 2023, a temperatura média nos Estados Unidos foi de 13,83 graus, 1,9 graus acima da média do século XX, sendo o 11º período mais quente já registrado. Estados como Flórida, Louisiana, Mississippi e Texas tiveram o ano mais quente já registrado, enquanto outros estados, incluindo Connecticut, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, Rhode Island e Vermont, tiveram o segundo ano mais quente. Em termos de precipitação, o total nos Estados Unidos para o período de janeiro a outubro foi de 647,7 milímetros, ligeiramente acima da média, classificando-se no terço médio do registro climático. Wyoming e Massachusetts tiveram o 4º ano mais úmido registrado para esse período, enquanto Connecticut, Maine e Nevada tiveram o 5º mais úmido. Por outro lado, Maryland registrou seu 7º ano mais seco. Esse relatório da NOAA ressalta a gravidade e também a frequência crescente de eventos climáticos extremos e suas consequências significativas em termos de impactos ambientais e econômicos. Incêndio mortal no Havaí. O fogo, que começou como um pequeno incêndio de mato, rapidamente se transformou em um incêndio descontrolado, alimentado por ventos de até 80 km por hora. Os bombeiros, inicialmente enfrentando um incêndio de 6 por 30 metros, logo se viram lutando contra chamas que se espalhavam rapidamente, saltando estradas e ravinas. A situação se agravou quando o fogo atingiu bairros residenciais. Os bombeiros, enquanto tentavam combater as chamas em um bairro, encontraram-se presos em um engarrafamento causado por residentes em fuga. Enquanto isso, outra equipe de bombeiros enfrentava desafios semelhantes, com a pressão da água dos hidrantes diminuindo inexplicavelmente. Eles se viram forçados a recuar várias vezes, incapazes de se aproximar o suficiente das chamas devido ao calor extremo. O incêndio, que se espalhou por Lahaina, destruiu mais de 2.000 casas e edifícios, deixando um rastro de destruição. A tragédia foi agravada pela morte de pelo menos 97 pessoas, incluindo um idoso que não conseguiu escapar do tráfego enquanto tentava fugir com a sua esposa. Esse evento catastrófico destacou as complexidades e os desafios enfrentados no combate a incêndios em condições extremas. A perda de vidas e propriedades serve como um lembrete sombrio da força devastadora da natureza e da importância da preparação e resposta a emergências. Na sua opinião, quais medidas de preparação e resposta a emergências poderiam ter sido mais eficazes para lidar com um incêndio descontrolado em condições extremas como essa, hein? Compartilhe conosco nos comentários. Análise da NASA sobre o Forte El Niño. Uma análise realizada pela equipe de ciência de mudança do nível do mar da NASA revelou que um forte El Niño em desenvolvimento nesse inverno poderia sim aumentar significativamente a frequência de inundações de maré alta nas cidades ao longo das costas ocidentais das Américas. O El Niño é um fenômeno climático periódico, caracterizado por níveis de mar mais altos, bem mais altos que o normal, e temperaturas oceânicas mais quentes ao longo do Pacífico Equatorial, com efeitos que se estendem até as costas ocidentais das Américas.
Esse ano, El Niño ainda está em desenvolvimento e pode trazer mais chuvas do que o normal para o sudeste dos Estados Unidos, enquanto provoca seca em países do Pacífico Ocidental, como por exemplo a Indonésia. Os impactos são mais comuns de janeiro a março. A análise da NASA sugere que um forte El Niño poderia resultar em até 5 ocorrências de um tipo de inundação conhecida como evento de inundação de 10 anos nessa temporada de inverno em cidades como Seattle e San Diego. Locais como La Libertad e Baltra, no Equador, podem enfrentar até 3 desses eventos de inundação de 10 anos nesse inverno. Esses eventos de inundação normalmente não ocorrem ao longo da costa oeste das Américas fora dos anos de El Niño. No entanto, a análise indica o seguinte: até a década de 2030, o aumento do nível do mar e as mudanças climáticas podem fazer com que essas cidades experimentem um número semelhante de inundações de 10 anos anualmente, mesmo sem a presença de um El Niño. Os dados do satélite SWOT mostram anomalias no nível do mar, que é quando os níveis do mar estão acima ou abaixo da altura média na costa do Equador e do Peru, indicando o desenvolvimento de um El Niño ao longo da costa oeste das Américas. Phil Thompson, oceanógrafo da Universidade do Havaí e membro da equipe de ciência de mudança do nível do mar da NASA, expressou surpresa com a rapidez com que esses eventos de 10 anos podem se tornar comuns, inicialmente prevendo que isso aconteceria talvez nas décadas de 2040 ou 2050. As inundações de 10 anos têm uma chance de 1 em 10 de ocorrer em qualquer ano, e são a medida de quão altos os níveis locais do mar podem se tornar. A extensão das inundações em uma cidade ou comunidade específica depende de vários fatores, incluindo a topografia da região, a localização de casas e também a infraestrutura em relação ao oceano. Essas inundações podem resultar no que a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica classifica como inundações moderadas, como alguma inundação de estradas e edifícios, e a possível necessidade de evacuar pessoas ou mover pertences para terrenos mais altos. A análise de inundações costeiras da NASA descobriu que, até a década de 2030, durante anos de forte El Niño, cidades na costa oeste das Américas podem experimentar até 10 desses eventos de inundações de 10 anos. Até a década de 2050, El Niños fortes podem resultar em até 40 ocorrências desses eventos em um ano. O aumento do nível do mar em resposta ao aquecimento global, com a atmosfera e o oceano da Terra se aquecendo e as camadas do gelo derretendo, já aumentou o número de dias de inundações de maré alta que as cidades costeiras experimentam ao longo do ano. Fenômenos como El Niños e ressacas, que aumentam temporariamente os níveis do mar, intensificam esses efeitos. Missões que monitoram os níveis do mar, incluindo o satélite SWOT e o Sentinel-6 Michael Freilich, ajudam a monitorar os El Niños num curto prazo. O SWOT, em particular, coleta dados sobre os níveis do mar até a costa, o que pode ajudar a aprimorar as projeções de aumento do nível do mar. Essas informações são cruciais para que formuladores de políticas e planejadores preparem as suas comunidades para os mares em elevação nas próximas décadas. À medida que as mudanças climáticas aceleram, Algumas cidades podem ver inundações 5 a 10 vezes mais frequentes. O SWOT continuará monitorando essas mudanças para garantir que as comunidades costeiras não sejam pegas de surpresa. Mas e aí? O que você achou desse conteúdo? Qual é a sua perspectiva sobre como as mudanças climáticas podem afetar não apenas o aumento do nível do mar, mas também a frequência e a intensidade de eventos como El Niños e como isso impactará as comunidades costeiras? Será que as políticas de mitigação e adaptação podem evoluir para enfrentar esses desafios nos próximos anos? Conta pra gente nos comentários, queremos saber a sua opinião. Acompanhe mais vídeos como esse, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço!